Oiê, voltei, gente! Hoje a gente vai conversar sobre, mais uma vez, é óbvio, choca um total de 0 pessoas eu estar trazendo esse autor aqui para uma conversa no canal. Vamos conversar sobre Edouard Louis, dessa vez no livrinho Quem Matou Meu Pai. Não se deixe enganar, porque o que esse livro tem de fininho, ele tem de socão na sua cara, então assim, vem comigo. Mas antes, se inscreve no canal caso não seja inscrito, deixa o seu like caso você goste ou tenha gostado ou esteja gostando já de cara desse conteúdo, e também compartilhe esse vídeo com quem possa gostar dos livros do Edouard Louis, quem possa gostar dessa análise, quem está interessado em ler esse livro e ainda não leu, que está pensando em comprar. E aliás, se quiser comprar o livro, compre pelo link aqui embaixo, que você ajuda o canal quando faz isso, porque o link é patrocinado. And vamos lá. Gente, eu tô aqui numa luz nova, não sei se vocês perceberam, que eu tô assim, testando coisas, eu tô vivendo momentos, entendeu? Ai meu Deus, olha o negócio querendo viver. Tô tentando fazer uma luz funcionar aqui melhor, não bagunçar minha cara, né? Porque assim, eu não tô conseguindo fazer uma edição muito detalhada do negócio. Aí o que faz? Não consigo jogar um efeito, deixar um blur, uma coisa, dar uma... Então a luz tem que, de certa forma, naturalmente me ajudar a ficar menos feia, né? Enfim, não tô aqui pra ser bonita, até porque se essa fosse a intenção, a gente já tá falhando, mas... Vamos ao que importa, que é o seguinte: Edouard Louis, Quem Matou Meu Pai. O que a gente vai encontrar aqui? Um livro caro. eu preciso deixar isso claro, gente. Ele tá muito em alta, esse cara, né? Então o que acontece? Gente, por Deus, isso aqui dá pra ser chamado de conto. E nessa brincadeira aqui, eu paguei, acho que o quê? Uns 60 reais. É uma facada. A escrita é boa e tudo mais, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá? Enfim, é isso que dá comprar coisa que tá muito no hype. A gente tem que pagar esse preço, literalmente. Primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui é que, obviamente, é mais uma daquelas conversas super bem escritas, quase poética, que você rabisca um monte, porque tem muitas frases de impacto. O que eu não sei se é uma característica, inclusive, de escritores dessa nova geração, que já tem esse traço no comportamento na escrita deles, né? Pra poder levar esse leitor a rabiscar esse negócio e publicar frases, sabe? Essa coisa de frases de impactos que vão criar essa aura ao redor desse autor, desse livro, porque frase de impacto, pelo menos pra mim, sempre foi uma coisa que chamou muita atenção. E eu acho que tem um momento na vida de todo mundo que tá se envolvendo, se aprofundando um pouco mais em autoconhecimento, em se descobrir, entender suas dores, suas angústias e tudo mais, que frases de impacto conseguem, dependendo do autor e tal, traduzir às vezes coisas que a gente não consegue verbalizar com o vocabulário, a experiência e às vezes a inteligência que a gente tem naquele momento de vida. Mas você lê, escrito por alguém, você fala: uau, senti, vivi isso aí, mas eu não conseguia verbalizar dessa forma e isso traduziu perfeitamente. A gente tem aqui mais um caso de família delicioso do mundo literário. Delicioso, não sei pra quem, né? Porque assim, é um chá de desgraça isso aqui, que é uma coisa absurda. Eu não sei como uma coisa tão pequena consegue ter tanta merda, literalmente. Porque assim, se você espremer isso aqui, sai sangue, churume, de tão horrível que era a relação que ele tinha com esse pai dele. E aí toda essa escrita do Edouard Louis, eu já saquei aquele, nossa, parabéns, só você, agora que você percebeu, meu anjo? Na verdade não, mas coisa que eu tenho percebido bastante desde as primeiras leituras que eu fiz e que vem se acentuando bastante nos últimos livros. Em O Desabamento a gente vê bastante disso também, mas aqui foi um outro em que eu vi muito. É um discurso também que, ao mesmo tempo que reflete e resgata a relação disfuncional que ele teve com a família dele, muito causada pelo aculturamento, pobreza. Eu acho que toda uma série de comportamentos que, no fundo, nascem literalmente causados pela pobreza e pela falta de cultura. Ele traz isso muito forte como um discurso político, assim. Então ele tem trazido bastante essa reflexão política a respeito dessa França em que ele cresceu, onde as pessoas estão numa situação econômica e social que é esquisito, porque assim, eu não sei se é uma síndrome de vira-lata que a gente tem, mas que você não imagina que na França alguém possa viver nessas condições. Na Europa alguém possa viver nessas condições. E ele traz isso muito forte.
Então tem uma crítica social, uma puta crítica social aqui, muito forte, tá? E uma coisa que eu senti muito forte nesse livro aqui e no Desabamento, que também vai ter vídeo aqui no canal em breve, que também fala sobre a morte de alguém da família dele, que é no caso o irmão, né? Ele traz um questionamento ali meio nas entrelinhas, ficou pelo menos pra mim muito claro, que é: quem puxou esse gatilho para a morte dessas pessoas? Ela foi uma morte realmente causada pela falta de saúde, pela falta de cultura, porque eles eram pessoas que tinham poucas instruções e aí se alimentavam mal, tinham que viver de uma forma muito precária, trabalhar demais, levar o corpo a um extremo e ter muito sofrimento físico e mental e um desgaste assim físico e mental também que outras pessoas de outras classes privilegiadas geralmente não têm e que consequentemente leva essas pessoas a uma estimativa de vida, né, de tempo útil, de vida muito menor do que outras classes sociais. Então ele levanta muito esse questionamento de quem de fato matou essas pessoas? É culpa delas terem morrido tão cedo, terem se destruído, se autodestruído tão declaradamente? Ou isso é culpa, de certa forma, também da pobreza, da política que jogou essa galera e meio que condenou, de certa forma, essas pessoas a um estado de pobreza que vai sendo passada de geração para geração e que vai sendo aceita praticamente como um destino dessas famílias, mas que na verdade é só essa desigualdade de distribuição de renda, essa miséria humana que uma má política, ou uma má gestão, né, no caso aqui de políticos, pode ocasionar na vida das pessoas, que pode lançar essas pessoas nesse cenário tão degradante, tão humilhante, sabe, de tanta miséria humana, literalmente. É o tipo de leitura que eu acho que você não chega e pega sem referência. Alguém te indicou, e aí se ela te indicou é porque talvez você já tenha algum nível de afinidade ou, sei lá, entendimento, ou uma sensibilidade diferenciada para poder pegar isso aqui e conseguir dar uma captada nas entrelinhas e tal, porque a gente sabe que eu acho que tem uma dinâmica que é muito, muito, muito básica na vida de quem não é um leitor assíduo, que é se guiar pelos mais vendidos, pela banca ali, né, daqueles mesões dos mais vendidos, da Veja, não sei se ainda existe isso, ainda existe Veja, inclusive, nem sei, mas que a gente se guia muito por isso, né, quando você não tem esse hábito, e aí você termina lendo muita coisa que tá sendo super vendido e você não sabe nem muito bem porquê, né? Então é o tipo de coisa que eu acho que quando você vai pegar isso aqui pra ler, você não vai captar, porque talvez você já tenha esse nível de entendimento, maturidade, sensibilidade pra captar essa crítica que ele traz aqui no meio dessa narrativa e no meio dessa lavação de roupa suja, no fundo que é isso aqui, a respeito de como a relação dele com o pai dele era conturbada e que no meio desse processo todo existia um homem que, assim como ele estava sendo naquele período uma vítima por ser um jovem gay, afeminado, num cenário extremamente machista, de uma masculinidade extremamente tóxica, de umas pessoas extremamente ignorantes e mal educadas, que tratavam ele muito mal, e ele, num contexto geral disso tudo, ele era uma vítima. Ele também aqui faz esse exercício de humanizar bastante a figura do pai dele. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal e que é muito difícil. Eu não conseguiria fazer sem esculhambar com a figura do pai, sem... enfim, acho que você entendeu. E sabe uma coisa que eu me lembrei bastante enquanto eu li isso aqui? Carta ao Pai, do Kafka. Porque eu me lembrei muito, assim. Acho que primeiro pelo tamanho, porque também é curto. Mas segundo porque é essa escrita meio que pra você tirar aquele elefante branco da tua sala. Pra você colocar as coisas em pratos limpos. Pra você... Ai, vou meter uma frase aqui bem clichêzona do Facebook de uma época. Externalizar aquilo que não cabe mais em você. Um exercício praticamente terapêutico, né? Escrever esse livro e falar sobre esses assuntos na terapia provavelmente ajudaria. Aliás, é uma coisa que eu tenho percebido bastante, umas críticas que eu vejo a galera tecer. Já meti um tecer aqui. As críticas que eu tenho percebido, algumas pessoas que não estão ou não curtem a escrita do Eduardo Louis, autoficção de uma forma geral, a desculpa geralmente é essa, né, de que não era mais fácil pagar a sessão de terapia para poder falar de quem você quer falar e como essas pessoas influenciaram ou atacaram você ou fizeram da tua vida um inferno e moldaram a sua... Não era mais fácil do que lavar essa roupa suja toda num livro e distribuir pro mundo e expor pessoas que estão envolvidas nesse rolê?
Era mais fácil ir pra terapia, não, meu anjo? Mas aí entra uma coisa que, pra mim, é muito básica. A gente gosta de fofoca. E aí o que você vai encontrar aqui no que diz respeito à relação dele com o pai dele é uma relação de muita dificuldade, assim, sabe? Ele sofria muito na mão desse pai, porque ele era uma criança que, acho que como toda criança, queria ser validado pelo pai, né? Queria ser apreciado por esse pai. E esse pai, não é que ele odiasse esse filho. Na verdade, tem cenários, tem situações em que você vê esse pai se colocar de uma forma muito, até instintiva, assim, nessa posição de proteção, mas que, assim como acho que tudo que envolve um instinto é um impulso, quase como um reflexo. E que quando você para e reflete a respeito daquilo que você está fazendo, ou do que causou aquela reação, que é o caso do pai dele aqui, quando ele parava para refletir quem era o filho dele, a figura que era essa criança, como ele estava se desenvolvendo dentro de casa, e como ele era afeminado, tinha trejeitos, ele meio que criava esse muro entre eles, assim. Então ele se tornava essa pessoa hostil porque, obviamente, essa criança estava fugindo da figura que ele gostaria que essa criança se tornasse, né? Um homem com trejeitos de homem, másculo, que replicasse, de certa forma, também aquele comportamento meio bruto e hostil e autodestrutivo, na maioria das vezes, que a maioria dos homens, ou todos os homens daquela casa, replicavam, seguindo a figura desse pai. E aí tem uma coisa que me pega muito aqui, enquanto ele reflete sobre quem era a figura do pai dele, até na juventude ele dá uma resgatada em quem era a figura desse pai na juventude, né, quando foi jovem e tal. Ele começa a mostrar como a vida desse cara, antes de se tornar pai dele, foi uma sucessão de coisas que deram errado, como ele foi também uma sucessão de fracassos que foram levando ele para o lugar onde ele estava naquele momento em que se tornou o pai do Edouard, né, Louis? E ele traz também esse pai para esse lugar de muita humanização, assim. Ele meio que faz as pazes com a figura paterna através dessa escrita aqui. Porque ele reconhece que esse pai perdeu demais durante toda a vida e que ele tinha consciência, no fundo, mesmo que ele não conseguisse verbalizar isso, de que ele tinha perdido o tempo todo na vida dele. Não tiveram muitas vitórias. E que diante de uma situação dessa, é muito difícil você se tornar uma pessoa legal, otimista, pra cima, agradável às vezes, né? Porque não é uma dádiva de todo mundo, principalmente uma pessoa que nasce e se cria num ambiente de muita ignorância, de muita truculência, trazer para si essa consciência de que você não precisa se tornar aquilo que fizeram com você, sabe? Você não precisa jogar pro mundo, levar adiante ou tratar as pessoas da forma como te trata. É muito difícil você esperar esse nível de iluminação dessa pessoa, sabe? O ambiente meio que transformou essa pessoa, né, o pai dele, nessa pessoa amarga, difícil e tudo mais. Uma das coisas que comprova essa reflexão dele sobre isso é essa frase que eu achei muito forte. Ele fala que eu tenho a sensação de que a sua vida, a sua existência foi apesar de você e contra você, uma existência negativa. Você não teve dinheiro, não pôde estudar, não pôde viajar, não pôde realizar seus sonhos. Há na linguagem quase apenas negações para contar sua vida. A sua vida prova que não somos o que fazemos. Ao contrário, somos o que não fizemos, porque o mundo ou a sociedade nos impediu. Tem uma coisa que ele fala aqui que eu achei muito forte, muito pesada, que ele conta que a relação dele com o pai começou a piorar muito, principalmente a partir do momento em que ele não precisava, na verdade, mais. E o pai não conseguia mais ser uma figura de mentor, digamos assim. Então ele diz que quando ele chegou numas fases da escola, né, do ensino fundamental, médio, nem sei se é isso que lá funciona, mas quando ele chegou nesse nível em que no histórico escolar ele já havia passado da experiência do pai dele, essa relação começou a ficar mais difícil. Então algumas coisas que ele conversava com o pai dele não entendia. E a reação dele a esse não entender não era... Não tô entendendo, me explica. Era uma reação violenta. Então, ele brigava, tirava sarro dele, porque ele tava falando difícil e meio que agia de uma forma hostil, porque o menino tava claramente chegando num nível em que não era mais preciso essa orientação, pelo menos no que diz respeito a informações acadêmicas, ali, coisas de escola. Ele não precisava mais do pai dele. Você estava com vergonha, porque eu confrontava você com a cultura escolar, aquela que havia te excluído, que não quis você. Onde está a história?
A história ensinada na escola não era a sua história. Ensinavam a história do mundo na escola. E você ficava de fora do mundo. Que pesado isso, né? Eu achei nobre da parte dele, de certa forma, também, sabendo que o pai dele era uma pessoa tão hostil, conseguir trazer tanta humanidade, sabe? Ter humanizado tanto o pai dele nessa conversa que ele tem aqui nesse livro. Então, de uma forma geral, eu acho que esse livro ele é muito pesado, mas ele traz esse discurso que é libertador, assim. Eu acho que para ele teve muito esse papel, assim, de ser uma escrita libertadora a respeito de tudo que ele sentia. No final ele fala que o pai já no fim da vida meio que tinha acalmado esse espírito revoltado, essa hostilidade. Era uma pessoa que estava mais amena, que apreciava a companhia dele, tinha orgulho dos feitos e das conquistas que ele começou a ter depois de adulto, como escritor e tudo mais, e lia os livros dele, via ele nas entrevistas, ficava orgulhoso. Mas que isso tudo já num final de vida, onde você sabe que ele não tinha mais tanto tempo e que não tinha muito o que resgatar, o estrago já estava feito. E aí meio que sobra para quem ficou, no caso ele, fazer as pazes com essa lembrança, com essa imagem do pai, né, que foi construída por tantos anos como essa pessoa tão horrível, tão difícil, mesmo o pai não estando mais aqui ou não fazendo mais parte dessa rotina e da vida dele. E aí o que fica no final para mim muito claro é essa crítica sobre como essa pobreza que as famílias são lançadas, que muitas vezes é tida como um destino, né? É passado por geração, essas pessoas sendo pobres e miseráveis e tudo mais, como esse cenário aliena elas de muitas coisas, de muitas experiências, tira a possibilidade delas de ter acesso à cultura, à informação de qualidade, a ensino e a arte também, que eu acho que também tem esse papel de sensibilizar bastante. Porra, viado, ficar batendo no negócio, gay. Como eu estava dizendo, acho que dar um choque nisso aqui, que também tem esse papel de sensibilizar, eu acho que trazer, né, mais sensibilidade para as pessoas e fazer com que elas tenham, através de tudo isso, a capacidade de viver de forma mais saudável as relações familiares, as relações que ela constrói ao longo da vida. Não sei se faz sentido pra você, pra mim fez. Não sei se é o suficiente, mas pra mim fez. Fazendo um caminho inverso, quando essas pessoas são, geração após geração, doutrinadas nessa brutalidade, nesse estado cruel, nocivo e, sabe, de miséria humana, elas levam toda essa hostilidade também pras relações familiares, pras relações que elas constroem ao longo da vida. E uma coisa muito difícil no fritar desses ovos todas é que no final da vida o que sobra são essas relações. Tenha ela a qualidade que elas tiverem, ou que elas tiveram durante a vida nessa construção. Se foi algo bem construído, se você conseguiu, apesar de tudo, construir uma relação saudável com essas pessoas, legal, você vai ter, né, essas pessoas como apoio, alguém com quem contar, vai ter esse ponto de referência positivo e tudo mais. Se não, o que você vai ter vai ser essa referência de mágoa, essas pessoas que estão ali, mas que poderiam não estar, você não faz tanta conta disso. Muitas reflexões, um livrinho pequenininho, mas que te leva para muitos lugares. Eu acredito que se você tiver um pingo de consciência de classe, e se você cresceu vendo seus pais passarem dificuldade, se você cresceu passando dificuldade, entendendo o que era seus pais tentarem dar o mínimo para você por causa da situação de pobreza, não tem como você não se identificar um pouco com as relações que são colocadas aqui. Acho que isso também é uma das coisas mais legais, assim, da literatura. Eu acho que a gente pega gosto pela literatura justamente com o que você aprende com elas, pelas vidas que você consegue viver através dessas personagens, mas principalmente pelos pontos, acho que de referências, assim, quando você se reconhece de alguma forma na visão de mundo, na situação de mundo em que aquela personagem existe. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém, compre o livro aqui pelo link que ajuda o canal também, siga, né, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo.